Fala pessoal, tudo certo? Bom, bora então para mais uma aula, né, para o canal. E a aula de hoje, pessoal, vou falar sobre um assunto assim que eu vejo ser muito importante e a gente precisa observar, que é quanto à abertura e fechamento dos gatilhos, né? E então eu vou pedir, deixa o seu like, se inscreve aí, fica até o final, porque com certeza às vezes você não observa isso, né? E isso pode fazer muita diferença na sua tomada de posição, né? E eu vou assim mostrar situações, né? E já aconteceu comigo, às vezes, de entrar em alguns trades, né? Baseado nisso que eu vou falar, e às vezes tomar um stop ciente, né? Então o que acontece, pessoal? Por que nós vamos nos referir aqui ao gatilho em si, né? Observar o ponto de abertura e fechamento do gatilho. Porque é através dele que eu busco as operações, né? E se você me acompanha aqui e segue, né, baseado nisso que eu também uso, então você provavelmente também procura por isso nos seus pontos de entrada. E o que acontece? A abertura e fechamento de um candle é muito importante para nos dizer, né, o que aquela região determinada no nosso gráfico ela vai ser. Por exemplo, supomos que eu tenho um suporte aqui, tá, aleatório. E aí eu tenho, por exemplo, um candle abrindo abaixo dessa região, tá? Este ponto aqui, esta marcação, no caso, este ponto de parada, ele tem como função aqui testar como resistência. Então o preço ele tende a testar essa região aqui como resistência. Já se eu tenho, por exemplo, o candle, o gatilho, ele abrindo e fechando acima da região, é muito importante também a gente mensurar o fechamento, né? Porque se ele fecha, por exemplo, abaixo, ele ainda tem este ponto como resistência. Às vezes o que pode acontecer? Ele abre abaixo e fecha acima. Nesse caso, nós já temos o quê? Uma inversão das funções, a teoria da bipolaridade. Então, o que era resistência passa a ser suporte. E aí eu vou dar um exemplo para vocês aqui, e esse aconteceu hoje mesmo, no mini dólar, e vai ficar bem fácil de vocês compreenderem e de vocês absorverem o que eu quero dizer para vocês. Observa o movimento que o preço estava fazendo. Ele começou aqui a fazer um movimento ascendente, até mesmo gerou uma possibilidade de entrada aqui, a gente estava na sala ao vivo, só que era um trade meio agressivo, o mercado ele busca os 50% dessa perna com o topo anterior, e aí ele forma aqui, ó, dois gatilhos mostrando rejeição, só que era uma compra na máxima do dia, né? Era um stop aqui de mais ou menos 14 pontos e meio, ele chegou a dar 20 praticamente, mas tinha ponto de parada no topo, 4 pontos, tá? Mas não é esse que eu queria falar para vocês. Aqui a gente identifica que o mercado ele está num movimento altista. Deixa eu pegar aqui e riscar, ó, topo, fundo, aí ele vem, faz topo aqui, aí ele rompe, ou seja, tá altista, beleza? E aí o mercado ele começa a corrigir. E observe aonde que vem essa correção. Ela vem nos 50% do dia, ó, mínima a máxima, ou seja, peguei de ponta a ponta. E esse nível é um nível muito importante, tá? Mas aqui enxergamos ele apenas como um ponto de suporte nessa correção. Então o preço começa a corrigir. E aí, por exemplo, a gente começa a ver o mercado fechando candles abaixo. Aqui eu sei que ele pode testar essa região para voltar a cair ou voltar a fechar acima. Enfim, por enquanto ainda não me interessa. Por quê? Porque eu não penso em entrar num trade, por exemplo, só porque ele está rompendo 50, só porque ele está, sei lá, rompendo um topo. Enfim, a gente sempre vai aguardar os gatilhos. E aí logo à frente, observem o que o preço começa a fazer aqui, ó. Ele vem e ele nos mostra um candle 30, um gatilho bem interessante. E olha para vocês verem. Ele abre abaixo, tá, dessa região que era o 50, porém ele tem o seu fechamento acima. Ou seja, neste caso aqui, nós temos os 50% servindo como suporte. Por quê? Porque o gatilho ele fecha acima da região. Só que o detalhe principal está no próximo candle. Observe o que acontece. O candle 31 ele abre acima, porém ele fecha abaixo dessa região. Aqui eu tenho um contexto e um cenário que eu poderia sim pensar numa compra. Porém, este detalhe é muito importante. O candle 31, que seria outro gatilho mega comprador, ele fecha abaixo da região que seria o suporte que a gente estaria até então interessado em tomar uma posição. E isso aqui pode, assim, atrapalhar totalmente o nosso trade. Por quê? Ao fechar abaixo, por mais que ele mostre rejeição como ele mostrou aqui, ó, bastante sombra inferior, a gente sabe que se o preço vier testar aqui e possivelmente ativar o trade, essa
essa região aqui em questão, ela tem como função resistência, fazer resistência sobre o preço. O preço ele pode testar aqui e afundar. E assim, em alguns cenários, né, em alguns dias, às vezes eu vou lá e arrisco pegar esse tipo de trade perigoso. Só que eu tenho ciência, por exemplo, que o mercado ele pode testar aqui, acionar o meu trade e voltar contra, pelo simples fato do preço ter fechado abaixo da região em questão que nós estamos mensurando, né? E olha o que o Candle 32 faz. Ele faz exatamente isso. Olha isso. Ele testa, ativa o trade para a pessoa que pegou na ruptura e olha a pressão vendedora absurda que entra. Por quê? Porque tinha defesa aqui no 50%. E o preço ele fecha abaixo, automaticamente os vendedores eles estão o quê? Esperando uma oportunidade para bater no preço. E quando o preço ele vem jogar para cima, entra uma agressão muito forte vendedora. E aí o que acontece? O cara que comprou aqui, por exemplo, onde está o stop dele? Está abaixo da mínima. E ele foi praticamente quase estopado depois que volta a entrar uma pressão compradora e jogar o mercado para cima. Mas em alguns cenários o mercado ele vem embora. Já aconteceu cenários comigo de eu entrar numa operação, por exemplo, né? Nessa situação aqui, o gatilho fechando abaixo, por exemplo, né? Eu tinha então o que era o meu suporte agora testando como resistência. Eu vou lá, faço a compra, o mercado ativa e volta. Mas também já tiveram outras situações onde eu peguei, né? Assumi o risco porque eu avaliei que as rejeições estavam grandes, estava na região ali, porque às vezes ele fecha pouca coisa, pessoal, abaixo, mas esse pouco abaixo já muda totalmente. Isso também é muito importante, por exemplo, no caso, eu vou dar um exemplo aqui aleatório, uma quebra de estrutura. Deixa eu ver se eu consigo achar algum cenário aqui. Bom, se eu não conseguir, eu vou riscar para vocês o que eu queria dizer. Deixa eu ver se eu acho. Eu nem olhei, né? Então é tudo aqui na hora mesmo. Bom, vou tentar usar esse cenário aqui, mas não é o principal. Vamos lá, o que é uma quebra de estrutura? O mercado normalmente ele está renovando topos. Ele está fazendo isso aqui, ó. Ele vem, está fazendo isso. E aí, a quebra de estrutura, a falha de topo, é quando o mercado ele passa a não renovar topo mais. O que é não renovar, Arthur? É quando ele começa a fazer fechamentos abaixo do que era o topo. Então, normalmente, ele fica assim, ó, mostra candles fechando abaixo. O que acontece? Às vezes pode acontecer e ocorrer do mercado ele começar a fechar acima do topo prévio e mostrando bastante rejeição. E a pessoa ela ainda se sente o quê? Entusiasmada, induzida a pensar na venda. Só que o preço já está me mostrando com esse pequeno detalhe que ele renovou o topo. E aí o que você tem que lembrar? Que se você vai acreditar nessa venda aqui, este topo que era resistência, agora ele já testa como suporte. O mercado ele pode simplesmente testar essa região aqui e voltar a cair. Eu ia citar esse exemplo aqui para vocês, mas ele não é o melhor. Por quê? Nós tínhamos aqui a região do quê? Da máxima do dia. E olha como ela é rompida. Começam a fechar candles acima. Se o mercado, por exemplo, aqui nessa região, ele começa a deixar gatilho aqui, ó, gatilho com muita sombra superior, eu não me interessaria numa venda, por mais que às vezes o mercado ele pode voltar a cair. Por quê? Porque essa região aqui, ela inverteu a sua função. Esse pequeno detalhe, às vezes, do preço, fechar acima da região ou fechar abaixo da região, já faz total diferença ali nas suas tomadas de posição. Às vezes a pessoa acha que o preço ele está quebrando uma estrutura, por exemplo, quando na verdade ele já rompeu. Às vezes a pessoa avalia só o candle, igual eu mostrei. Ele rompeu, mas ele está mostrando muita sombra, só que ele fechou. Imagine, o topo é aqui. E aí ele fechou o candle acima, depois fechou mais candle acima, e aí a pessoa está falando, não, mas olha o tamanho dessa rejeição, o mercado vai afundar. E aí ele pode vir só num teste de topo e voltar a subir. Por isso que é muito importante nas quebras ou em qualquer situação, nós avaliarmos se o mercado está respeitando e se ele está fechando acima daquela região, né? Porque neste caso aqui, ó, nós tivemos outro caso semelhante, digamos assim, aqui nesse 50%. Por quê? Eu estava considerando os 50% do dia, ó, que estava aqui, e também o topo prévio. Aí o que acontece? Vamos imaginar um cenário onde esse candle 13 aqui ele fosse gatilho, porém ele fechasse abaixo aqui, ó, mostrando muita rejeição. Eu ainda poderia pensar no trade, bom,
Eu poderia, porque eu estou avaliando o contexto geral. Mas esse simples detalhe do mercado fechar abaixo dos 50, por exemplo, já poderia mudar completamente o meu trade. Eu posso tomar um stop aqui desnecessariamente. Por quê? Eu sei que se está abaixo vira resistência. Só que, de novo, não quer dizer que você só vai entrar, por exemplo, quando o preço deixar gatilhos lindos, quando o mercado fechar sempre acima das regiões. Por quê? O mercado ele é imperfeito. E se nós formos assim seletivos demais, acontece que a gente nem consegue clicar direito. A gente não vai nem conseguir abrir operação. Hoje no índice, eu tô com algumas marcações aqui, mas só para vocês entenderem também. Por exemplo, nós tínhamos um fundo marcado aqui, ó, candle 1, 2 e 3. Observem como o candle 4, ó, ele agride a região de fundo do 2, mas ele fecha acima. Esse simples fato aqui já está me mostrando que o mercado pode estar quebrando uma estrutura. Por quê? O que é uma tendência de baixa? É quando o mercado renova a mínima. Se ele marcou fundo aqui, voltou para agredir, mas não conseguiu romper e fechou acima, o que está me mostrando então? Está me mostrando uma ineficiência de rompimento de mínima. Isso aqui pode me sinalizar uma quebra. Só que às vezes pode acontecer de novo, do gatilho ele fechar aqui abaixo, ó. E aí a pessoa pensa, não, mas está mostrando muita rejeição, pô, ainda é gatilho. Não, é gatilho isso aqui, eu ainda vou comprar, sendo que ele já está renovando mínima. E aí a pessoa vai, compra, sendo que o mercado só está fazendo um pullback para voltar a cair. Então assim, pessoal, prestem muita atenção quando vocês visualizarem o mercado fechando gatilhos, por exemplo, acima da região em questão ou abaixo da região em questão, porque às vezes você está procurando um trade de quebra, sendo que o mercado já renovou o topo. Às vezes você está entrando num trade de correção e assumindo um risco, às vezes, que você nem imagina que está correndo, pelo simples fato do mercado ele ter rompido aquela região. Então eu decidi trazer esse vídeo para vocês, porque esse é um detalhe que eu vejo que acontece muito no mercado, mas muito mesmo. Igual aconteceu aqui, ó, esse do dólar foi o perfeito, tá? Porque tiveram muitos alunos meus que pegaram e me chamaram para perguntar justamente por isso. Porque o gatilho em questão fechou abaixo dos 50. E eles mesmos falaram, bom, sabia que o preço poderia testar aqui e voltar, mas eu quis assumir o risco. Aí eu falo, bom, se a pessoa assumiu o risco, aí é com ela mesmo. Se você viu que o stop cabe no seu bolso, enfim, aí é contigo. Então passem a observar a abertura e fechamento dos gatilhos. Porque às vezes a pessoa, ela, tipo assim, ela faz vista grossa. Não, é gatilho, então ponto. Só que às vezes o gatilho ele tá rompendo o topo, às vezes o gatilho tá rompendo 50%. Não é assim, pessoal. Tipo, deixou gatilho, compra, deixou gatilho, vende. Aí muita gente fala, mas o mercado ele também não é exato, concordo com vocês. Tanto é que suporte e resistência são regiões. Então, por exemplo, se eu tenho essa região de máxima aqui, é tudo isso. Mas a partir do momento que o mercado ele começa a fechar candles acima da máxima do dia, ele já está rompendo aquela região. Ele já está saindo fora, ele poderia ter segurado, ó, em toda essa região aqui. Aí ele vem e começa a fechar candles acima, eu ainda quero considerar. Aí eu já tenho que estar lembrando que o mercado ele está fazendo o quê? Uma renovação de máxima. Por mais que ele ainda esteja mostrando rejeição, sombra superior. Porque às vezes a pessoa vê, não, mas olha o tanto de sombra superior, esse negócio vai cair. Aí igual eu falei, o preço só vem fazer um pullback e volta a subir. Tá? Então prestem bastante atenção nesse detalhe aí, porque às vezes pode salvar vocês, né, de algumas operações que poderiam ser evitadas. Às vezes você nem queria correr aquele risco, mas como você não percebeu isso, você acabou entrando. Tá? Então fiquem de olho nesse detalhe que eu acho que pode ajudar bastante a vocês também filtrarem as suas operações, certo? Bom, pessoal, vou finalizar aqui, mais uma vez aí, vídeo para o canal, tô tentando manter uma frequência agora boa de vídeos, né, atualizar vocês aí, sempre arrumando um tempo, gravando aí algum conteúdo que eu vejo que possa agregar para vocês, e vou pedir, a única forma de vocês aí poder retribuir é deixar o like, deixar o comentário também, eu leio todos, pessoal, né, todos, e se inscrever no canal também para a gente continuar crescendo aí, beleza? Porque cada vez mais a gente tem ficado forte, novas pessoas conhecendo o canal e conseguindo ser ajudados. E se vocês perceberem algum barulho de fundo, desconsiderem, né? Porque esse vídeo eu tô gravando de casa, enfim, não tem como ser 100% áudio calado, né? Então é isso, pessoal, tamo junto, um abraço a todos, valeu!